Hello, meus queridos alunos e queridas alunas. Cá estamos novamente para a nossa segunda aula sobre mercado financeiro. Continuem mandando suas dúvidas na nossa plataforma online, pois sempre estaremos à disposição e prontos para servi-los e tentar saná-las de alguma maneira as dúvidas que vocês forem tendo. Recapitulando o que dissemos na aula anterior, gostaria de lembrá-los que fizemos um esforço de tentar compreender as evoluções dos meios de troca que proporcionaram desenvolver um novo ambiente de negócios, hoje conhecido como mercado financeiro. Mostramos também que a estabilidade desse ambiente depende do equilíbrio de três políticas básicas do governo: a monetária, a fiscal e a cambial. Isso porque essas políticas estabilizadas permitem um equilíbrio do valor da moeda e dos meios de troca, fazendo com que se diminuam as discrepâncias no comércio entre os diferentes agentes do sistema econômico, entre as pessoas, que também podemos denominar de famílias, entre as empresas, que produzem para atender às necessidades das famílias e também dos governos, que, por sua vez, são os agentes econômicos que consomem os bens materiais e serviços das empresas para revertê-los em coisas úteis para atender as famílias e também as próprias empresas. Entenderam o sistema? Deste modo, meus queridos e queridas, vemos que o sistema de trocas que acontece dentro do mercado financeiro é algo interligado e bastante interdependente entre a tríade família, empresa e governo, onde tanto um quanto o outro possuem uma série de obrigações e deveres que interligam uns aos outros, como bem está mostrando essa figura na sua tela. Sendo assim, meus caros, é fundamental as políticas macroeconômicas governamentais sejam bem realizadas pelos órgãos e agentes do governo, permitindo, desta forma, que as trocas sejam possíveis tanto no nível micro, entre pessoas, como também no nível macro, entre empresas e países. Dito isso, e seguindo com a nossa aula 2, falaremos agora sobre os segmentos que o mercado financeiro possui. Bem, ao dizermos segmentos, estamos querendo referendar os tipos de negócio que são efetuados especificamente num dado setor do mercado financeiro. É importante lembrarmos também que o mercado financeiro é um ambiente de negócios onde as trocas monetarizadas acontecem, ou seja, é um ambiente onde aqueles agentes poupadores e ofertadores se relacionam com outros agentes, tomadores e deficitários, que necessitam de dinheiro para realizarem algum desejo, sejam ele investimento, pagamento de dívidas e assim por diante. Colocadas essas observações, temos que ter em mente que dentro do mercado financeiro existem basicamente 4 tipos de segmento ou formas de negócio. Vamos a elas, senhoras e senhores. Uma delas é o mercado monetário, que, bem resumidamente, é controlado pela taxa de juros estabelecidas pelo Banco Central, sendo o espaço onde as operações de oferta de moeda são realizadas no curto prazo. Desta forma, tentem observar que este ambiente é salvaguardado pelas operações controladas pelo Banco Central, na medida em que ele realiza a política monetária através de alguns instrumentos sobre sua custódia. Assim sendo, ele pode restringir ou expandir a oferta de dinheiro no mercado, por exemplo, buscando equilibrar as relações de troca entre os agentes. Para melhor entendermos esse controle, vamos relatar rapidamente os 3 instrumentos básicos que o Banco Central usa a fim de restringir ou expandir o crédito, além de lhe permitir controlar a quantidade de moeda em circulação. Um desses instrumentos seria a operação de open market, que o Banco Central se utiliza vendendo ou comprando títulos públicos emitidos por ele, com a intenção de colocar ou retirar dinheiro do mercado, a fim de expandir ou retrair a quantidade de dinheiro na economia. Assim, ele contrai ou expande os meios de pagamento, gerando maior ou menor liquidez. O que parece complicado é bem simples. Quando o Banco Central emite títulos com a intenção de vendê-los, ele está buscando retirar o dinheiro do mercado,
tentando contrair os meios de pagamento e as liquidez da economia. Agora, quando ele compra esses títulos, o Banco Central busca o inverso, pois ele devolve aos agentes o dinheiro que estava em sua posse, quando ele vendeu esses títulos a esses mesmos agentes, que possuem um prazo de resgate, mas que pode ser adiantado. Deste modo, ele aumenta os meios de pagamento e a liquidez econômica. As operações de open market têm efeito de certa forma imediata, ou seja, de curto prazo, pois ele se trata de um controle diário efetuado pelo Banco Central sobre o sistema financeiro. Entenderam esse instrumento? Fácil, não? Bem, outra ferramenta de controle são as operações de redesconto, onde o Banco Central atua dando uma assistência financeira aos bancos comerciais, que em certos momentos pode apresentar algum problema de liquidez, por alguma crise de confiança existente, por exemplo. Deste modo, o Banco Central oferece uma linha de crédito buscando dar aos bancos necessitados uma injeção de capital em seus caixas. Alguém se lembra ou já ouviu falar da crise financeira mundial de 2008? Esta crise se iniciou nos Estados Unidos. Em síntese, aconteceu porque os bancos começaram a emprestar dinheiro para pessoas com condições financeiras ruins que queriam adquirir ou trocar seus imóveis. Bem, conhecida como crise de subprime, ela se alastrou porque outros bancos misturaram essas dívidas de alto risco, por exemplo, com outras de baixo risco e montaram pacotes, os chamados CDOs, que na tradução livre significava obrigações de dívida com garantia, passando a comercializá-los com outros bancos e investidores do mundo todo. Quando as pessoas, por exemplo, começaram a deixar de pagar as dívidas que foram contraídas nos empréstimos comerciais com os bancos, esses papéis passaram a ter pouco valor e, com isso, os bancos e investidores não podiam mais trocá-los com o valor de face que eles em tese valeriam. É assim, deixaram de ter liquidez, porque não tinham mais a possibilidade de resgatar o dinheiro que foi trocado pelos títulos CDOs, por exemplo. Evidentemente que muitos bancos quebraram ou foram adquiridos por outros bancos maiores, tá? Contudo, muitos bancos foram socorridos pelas operações de redesconto efetuadas pelos bancos centrais dos países, que emprestaram dinheiro para esses bancos irem se recuperando das suas crises de liquidez. Todavia, cabe-nos frisar que essas operações de redesconto também podem ocorrer entre os próprios bancos comerciais. Isso ocorre quando um banco, por exemplo, desconta um título adquirido de outro, retomando para si de volta o dinheiro que tinha sido aplicado. Tais operações são baseadas na taxa de redesconto, que nada mais é que a taxa de juros que o Banco Central estipula para emprestar dinheiro aos bancos. Esta política tende a ocorrer num prazo um pouco mais longo que as operações de open market, por exemplo, pois ela acaba tendo alguma funcionalidade apenas no médio prazo, certinho? Outro instrumento que existe na mão do Banco Central para a contemplação da política monetária é o depósito compulsório. O que é isso, senhoras e senhores? Bem, é o recolhimento compulsório que o Banco Central faz das moedas à vista ou a títulos contábeis que são captados pelos bancos comerciais. Essa ferramenta tem um aparato legal de utilização e seu objetivo é controlar a moeda escritural, ou seja, todo meio de pagamento efetuado através de depósito bancário, à vista ou a prazo, para que ela não seja multiplicada descontroladamente. O efeito desse instrumento, por exemplo, ocorre no longo prazo. Para entendermos melhor, pensemos o seguinte: vamos supor que uma pessoa deposite R$1 no banco X. Esse banco poderá emprestar esse dinheiro a outro cliente, que poderá depositá-lo no banco Y, por exemplo. Esse banco também pode emprestar essa mesma quantia a outro cliente, que porventura poderá depositar no banco Z. Este, que por sua vez poderá emprestar também a outro cliente, e assim sucessivamente. Isto é o que chamamos de multiplicação da moeda escritural, já que a moeda real existente estará sob o poder apenas do primeiro banco. Desta forma,
Se isso continuar, as trocas monetárias irão ultrapassar e muito a oferta de moeda real existente na economia. E como o Banco Central controla isso? Ele busca controlar retendo uma parte dos recursos que são depositados no banco, sejam estes moedas escriturárias ou títulos a longo prazo. Deste modo, ele passa a obter uma porcentagem do dinheiro que estava sobre o poder dos bancos, que agora ficarão sobre a sua custódia. Assim, o Banco Central, por exemplo, busca controlar a expansão dos meios de pagamento, podendo, num certo momento, restringir quando ele irá aumentar a porcentagem do depósito compulsório sob o seu poder, ou mesmo alimentar o sistema, quando o Banco Central diminui a porcentagem de depósito que os bancos são obrigados a entregá-lo. Voltemos ao exemplo. Suponhamos que uma pessoa deposite R$1 no Banco X e desse R$1, 50% fique com o Banco Central. O Banco X somente poderá emprestar metade desse valor que foi lhe depositado. Assim, vamos pensar que esse banco faça empréstimo da metade desse valor, por exemplo, para outro cliente. E esse cliente deposite o valor no Banco Y para cobrir uma dívida. Metade desse valor também irá ficar sob a custódia do Banco Central, porque o Banco Y também é obrigado a transferir-lhe a metade do valor depositado, o que irá permitir a este banco comercial emprestar apenas a metade do valor que está sobre o seu poder. Assim, caso ele empreste a um novo cliente, esse cliente também deposite em outro banco, o mesmo procedimento irá ocorrer. Este é o controle da multiplicação que falamos. Isto ajuda a evitar que o valor da moeda perca a liquidez, além de ter a função de controlar o poder de compra das pessoas, já que o acesso ao crédito é controlado por esta ferramenta. Temos que salientar, senhoras e senhores, que a porcentagem que por nós utilizada não corresponde à que é cobrada pelo Banco Central. Aquilo foi apenas um exemplo. O Banco Central impõe de diferentes alíquotas para recursos à vista, a prazo e sobre depósitos de poupança. Acho que não é preciso detalhar a fundo, né? Porque a explicação ficou bastante extensa e vocês podem pesquisar e nos mandar um feedback, não? Façam isso, por favor. O Banco Central possui esses dados, beleza? Mas, voltando à nossa aula, observem que estudamos 3 ferramentas fundamentais que o Banco Central utiliza para controlar a quantidade de moeda em circulação e também o crédito que os bancos comerciais disponibilizam. Essas ferramentas servem para controlar e ajustar o mercado monetário, já citado, por exemplo, que é o ambiente onde se negociam a vendas de títulos públicos e privados de alta liquidez, ou seja, que possuem um prazo de negociação de curto prazo. Quando falamos de liquidez, estamos querendo dizer que são ativos que possuem negociação rápida, dado seu caráter de troca facilitada através do resgate imediato. Deste modo, esses papéis podem ser comprados e vendidos rapidamente. São exemplos desses papéis a poupança, os certificados de depósitos bancários, CDBs, títulos públicos do Tesouro Direto, fundos de investimento, ações, entre outros. Bem, o segundo segmento que o mercado financeiro possui é o mercado de crédito. Este mercado normalmente é um ambiente onde as instituições financeiras e não financeiras fazem o serviço de intermediação de recursos financeiros de curto e médio prazo, dos agentes poupadores para os agentes que necessitam de dinheiros, ou seja, para os tomadores. Esse mercado também é regulado pelo Banco Central, seguindo as diretrizes postas por ele, que tem a função de manter a estabilidade do sistema de crédito, impedindo assim que surjam crises de liquidez, fazendo com que o crédito seja interrompido. É necessário frisar aqui, senhoras e senhores, que os critérios estipulados pelo Banco Central têm como principal objetivo minimizar os fatores de risco, certinho? Dado que, principalmente num país como o Brasil, existe uma demanda por crédito muito grande, isto devido às condições financeiras apresentadas pela população. Assim, é preciso ter regras que visem manter a política creditícia funcionando. Estas, no Brasil, são vislumbradas pelo Conselho Monetário Nacional, CMN,
que é o órgão superior do Sistema Financeiro Nacional Brasileiro. Compõe esse conselho o ministro da Fazenda, que é o presidente do conselho, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e o presidente do Banco Central. Professor, mas você não estava falando que é o Banco Central que era responsável por essas diretrizes do crédito, por exemplo? E no Brasil é o Conselho Monetário Nacional que faz isso? Bem, meus amigos e minhas amigas, cada país tem a sua peculiaridade. Desta forma, o Banco Central, por ser o principal órgão garantidor da estabilidade da moeda e da saúde financeira bancária, por exemplo, será ele, no limite, o principal responsável pelas políticas que orientarão o crédito disponível. Assim, tenham em mente o seguinte: o mesmo instrumental que relatamos anteriormente, o Pay Market, redesconto e reserva compulsória, dos quais o Banco Central se utiliza para estabilizar a moeda, são os mesmos utilizados para manter a liquidez do crédito. Dito isto, senhoras e senhores, voltemos novamente à nossa exposição sobre o mercado de crédito. Conforme já relatado, este mercado é o ambiente do mercado financeiro onde os bancos e outras instituições comerciais intermediam os recursos financeiros de crédito. Assim sendo, esse mercado atende através de linhas de crédito, tanto pessoas físicas, por intermédio de cheque especial, cartões de crédito, empréstimo pessoal, entre outras linhas de crédito para móveis e imóveis, como também atende pessoas jurídicas, por meio de linhas de crédito para capitais de giro, por exemplo, desconto de recebíveis de cheque, duplicatas e ordens de pagamento, por exemplo, entre outras formas possíveis de crédito que são disponibilizadas. Se vocês deram uma olhadinha na nossa aula passada, ou seja, na nossa aula 1, verão que eu comentei sobre o surgimento deste mercado, já que ele é um mercado que se relaciona tanto com o surgimento da moeda bancária, o cheque, que lembrando, se trata de uma moeda escritural vinculada ao dinheiro depositado em espécie ou geradas pelas operações de crédito bancário que permitem a sua compensação, como também veio se desenvolvendo a partir da introdução do crédito possibilitado pelo cartão magnético, que fidelizava o cliente com a instituição credora. Estas formas de possibilidades de crédito, ao se desenvolverem, aumentaram, como podemos dizer, a demanda do serviço de crédito e permitiram um maior fluxo nas relações entre poupador-ofertador e deficitário-tomador. Agora, meus amigos e minhas amigas, tomem aquela aguinha que adentraremos no terceiro ambiente de negócios presentes no mercado financeiro, o mercado de câmbio. Bem, o que seria esse mercado? Como o próprio nome sugere, ele é um mercado que é responsável por gerir as transações de troca de um país para com o outro. Melhor dizendo, é nesse ambiente que os países trocam a sua moeda pela moeda de outro país. A compensação é simples. Um país pega uma quantidade de moeda sua e troca por uma outra quantidade da moeda desejada de outro país. Todavia, existe um parâmetro para isso. E quem estabelece esse parâmetro? O Banco Central, senhoras e senhores. É o Banco Central, através da política cambial, que são estabelecidos os parâmetros de troca. Lembrem-se, meus amigos e minhas amigas, que comentamos sobre essa política na nossa primeira aula. Apenas para lembrar, o Banco Central busca estabilizar o valor da moeda em relação à moeda de outros países através da taxa de câmbio. Assim, exemplificando pelo Banco Central Brasileiro, o Bacen, para tentar desvalorizar o real frente ao dólar, o Banco Central vai ao mercado e compra dólares. E por que o dólar fica valorizado em relação ao real? Porque o Banco Central retira do mercado uma certa quantia de dólares, diminuindo a sua oferta. Desta forma, funciona a lei básica de oferta e procura. O contrário, por exemplo, também é válido, porque quando o Bacen tenta valorizar o real frente ao dólar, ele atua vendendo dólares no mercado e assim aumentando a sua oferta. Entenderam? Deste modo, senhoras e senhores, o Banco Central busca estabilizar o valor da sua moeda dentro de uma linha limite que ele acha conveniente para que as trocas cambiais entre os países possam acontecer. Observe que este exemplo
que demos sobre a taxa de câmbio cairá sobre aquela política de câmbio misto que comentamos no vídeo da nossa primeira aula, pois há países que podem estipular uma taxa de câmbio fixo. Outros trabalharão com o câmbio flutuante. E no caso do nosso Banco Central, a taxa de câmbio é mista, porque se permite um certo limite de variação. É preciso dizermos que a política cambial atinge diversos interesses dos empresários nacionais. Esses interesses, em certos momentos, podem até serem conflitantes, porque a taxa de câmbio nem sempre irá agradar a todos. Pensemos o seguinte, vamos supor que você seja um exportador de grãos e que seu maior concorrente esteja localizado nos Estados Unidos, sendo que tanto você quanto seu concorrente vendem para o mundo inteiro. Se a taxa de câmbio estiver elevada, ou seja, se a cotação do dólar estiver bem acima da cotação do real, seu produto ficará mais barato em relação ao seu concorrente estadunidense, certo? Isso porque, caso estipularmos que cada $1 obtém R$5, o preço do seu produto será muito inferior ao do seu concorrente, porque seus clientes com dólar comprarão bem mais produto seu em relação ao seu concorrente do exterior, porque $1 compra 5 aqui, enquanto $1 lá nos Estados Unidos comprará apenas 1. Essa taxa de câmbio seria muito bom para o seu negócio, não é verdade? Mas agora, vamos supor que você tem uma empresa de chip aqui no Brasil e que a maioria dos componentes desse chip sejam importados de uma empresa da Alemanha e que os valores estabelecidos desses componentes sejam efetuados em dólar. A cotação do dólar elevada, ou seja, o dólar valendo bem mais que o real, irá aumentar muito os seus custos, porque você irá acumular uma soma maior de real para poder trocar por dólar e assim adquirir o produto desejado. Neste caso, o dólar muito alto pode comprometer a sua receita e, no limite, inviabilizar a sua produção, porque o seu concorrente, caso ele seja de um país onde o dólar esteja desvalorizado, conseguirá fabricar um produto muito mais barato que o seu e, consequentemente, vender mais em conta também, né? Isso é evidente. Assim sendo, meus amigos e minhas amigas, não é tão fácil estipular uma taxa de câmbio ideal, haja vista que dentro dos países existem diversos setores muito diferentes que necessitam sempre de atenção, porque oscilações bruscas no câmbio podem vir a inviabilizar certos setores a produzirem. Por isso, meus caros, que é preciso tentar manter uma estabilidade do câmbio através de um gerenciamento da moeda de forma transparente, porque uma moeda forte possibilita uma atração grande de capitais estrangeiros que buscarão a todo momento investir em economias confiáveis. Ufa, bastante coisa, não? Então vamos para o último segmento do mercado financeiro que ainda falta comentarmos, o mercado de capitais. Este, com certeza, todos já ouviram falar, porque se trata da Bolsa de Valores. Lembrem-se, senhoras e senhores, que nós já comentamos sobre seu funcionamento na aula anterior, mas para relembrarmos, vamos rever. O mercado de capitais é um ambiente onde ocorre a compra e venda de papéis com valores mobiliários, por exemplo, que seriam as ações das empresas vendidas na Bolsa. As debêntures são um tipo de crédito representativo de empréstimo que uma empresa comercializa assegurando a seus detentores o valor do retorno estabelecido na escritura contra a empresa que a emitiu. Entre outras formas de papéis, com valor de face, por exemplo. Observem que, neste mercado, existe um agente intermediador, a Bolsa de Valores, que ajuda a viabilizar o processo de capitalização de recursos. Neste ambiente de negócio, quem garante a estabilidade e impõe as regras para que seja possível a troca entre o investidor ofertador e a empresa tomadora é a Comissão de Valores Imobiliários, CVM, que terá o propósito de proporcionar liquidez aos títulos emitidos pelas empresas. A Comissão de Valores Imobiliários é uma entidade que se reporta ao Conselho Monetário Nacional. Lembram dele? Bem, vamos retomar o funcionamento desse mercado de forma mais detalhada. Do lado tomador, as captações de recursos são efetuadas através da emissão de papéis, títulos e valores imobiliários pelas empresas no mercado de capitais,
representado pelos ambientes das bolsas de valores. A intenção das empresas, ao emitir esses papéis, é oferirem investimentos, pagarem dívidas ou reestruturarem suas formações societárias. Do lado ofertador, são os investidores que atuam com a intenção de oferirem lucros. Isso ocorrerá quando um título comprado se valorizar até o ato da venda, por exemplo. O contrário também pode ocorrer, ou seja, o papel pode se desvalorizar e quando o investidor tentar se desfazer dele, poderá receber menos em relação ao que ele pagou. Assim, vocês podem perceber que o mercado de capitais é um ambiente que possui algum risco de haver nenhum retorno financeiro, certinho? Todavia, o ambiente da Bolsa de Valores, embora apresente algum risco, ele possui uma credibilidade de um sistema garantido de liquidação e custódia, que é controlado, no caso do Brasil, pela Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, CBLC. Seu surgimento ocorreu em 1997, a partir do desmembramento da Bolsa de Valores de São Paulo, quando foi criado a BMF Bovespa. A intenção dessa criação dessa entidade foi para modernizar a estrutura do mercado de capitais brasileiros, dando mais transparência e equilíbrio ao sistema, estabelecendo diversas diretrizes a serem seguidas. Além desse organismo, existe um outro agente fundamental que ajuda os investidores a escolherem os papéis mais confiáveis e com menos possibilidade de riscos. As corretoras, certinho? Elas fazem parte das sociedades corretoras e títulos e valores imobiliários, tá certo? Que auxiliam financeiramente os investidores a escolherem a melhor forma de aplicação. Bem, meus queridos e queridas, são esses os 4 segmentos que o mercado financeiro possui: mercado monetário, mercado de crédito, mercado de câmbio, de responsabilidade do Banco Central, esses 3, tá bom? E o mercado de capitais, sob a égide da Comissão de Valores Imobiliários. Evidentemente que a estabilidade do sistema financeiro como um todo fornece as condições necessárias para que o ambiente de trocas entre superavitário ofertador e deficitário tomador aconteçam, tá bom? Revendo o que apresentamos até o momento, foram os diferentes ambientes que existem dentro de um mercado mais amplo, que é o mercado financeiro. Dito isto, lembrem-se de acessar a nossa biblioteca e aproveitar a leitura sobre o mercado financeiro, que há bastante coisa lá, tá bom? Afinal, todos nós fazemos parte dele. Bem, meus queridos e minhas queridas, espero que tenham gostado e estarei à disposição na nossa plataforma online. Não se acanhe e nos contate, por favor, tá bom? Na próxima aula, continuaremos o tema, falando sobre o sistema financeiro nacional e internacional. Aquele abração para vocês e até a próxima. Fui!